Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que está chegando agora, né? Aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e espiritual. Se você quiser fazer parte da nossa família, não deixe de se inscrever, tá? Ativar as notificações para não perder nenhum vídeo do canal. E já deixem o seu like, tá? Para que o YouTube entenda que os nossos vídeos aqui são relevantes. Hoje eu quero estar falando sobre por que Deus permite que nós perdemos o controle, que nós percamos o controle. Eu quero dizer que o fundo do poço é aonde acontece a libertação genuína, tá? Por que Deus permite que perdemos o controle? Para que a gente chegue ao fundo do poço, aonde a gente tentou evitar. A gente evita o caos o máximo, a gente controla as situações para que o caos não venha. E por que Deus permite que o caos ele chegue na nossa vida? Por que ele permite o fundo do poço? Porque é só ali, é só no fundo do poço que a gente só tem uma alternativa. Ou eu saio, ou eu morro ali dentro. E enquanto a gente tem estratégia, a gente tem planos, estratégias, a gente continua, sabe? E Deus ele vai frustrando essas estratégias nossas até que a gente entenda, né, o recado dele para nós nessa situação. Então, se você se encontra hoje nessa situação, onde você perdeu o controle da sua vida, ou de uma área da sua vida e essa área está afetando todas as outras, saiba que não é o fim. Né? Muitas vezes a gente interpreta o fundo do poço como um fim, mas o fundo do poço é o início de tudo. É ali que está a sua transformação e a sua libertação genuína, tá? Eu vou estar explicando melhor, né, no decorrer do vídeo. Primeiro, para a gente entender o que é o controle. O controle nada mais é que um zelo exagerado, tá? O zelo, ele é uma virtude, né? Deus, ele gosta do zelo, ele também zela por nós, ele zela, né? E nós também gostamos, às vezes, nós queremos zelar por aquilo que nós temos, né? Nós zelamos pela nossa casa, pelo nossos filhos, pelo nosso casamento. Só que muitas vezes a gente confunde controle com zelo. Muitas vezes a gente está controlando uma situação e inconscientemente, né? A gente pensa que nós estamos ajudando, cooperando, mas na verdade esse controle ele é destrutivo, tá? O controle ele nada mais é que uma ilusão que a gente tem. Então, quando a gente controla uma situação, a gente tem a ilusão de que se eu controlar, o caos não vai vir, né? A gente, por medo, o que move o controle? Os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos traumas, tá? Existem dois tipos de controle. Eu quero estar falando sobre o controle que ele é alimentado pelo medo, tá? Pelos traumas, e o controle na verdade eu vou falar sobre o controle que ele é alimentado pelo medo, tá? Nesse vídeo. Mas existem dois tipos de controle. O controle baseado no medo e o controle que tem, assim, o intuito de manipular, tá? Então, tem gente que gosta de controlar pessoas, ele controla tudo ao redor dele, porque ele, ao manipular, né, pessoas e situações, ele favorece, ele vai favorecendo ali as suas conquistas, sabe? Ele vai favorecendo tudo ao redor dele e aprisionando pessoas, né, custando ali a vida de pessoas. E ele faz isso consciente, tá? Porque ele quer ali, ele se sente no poder fazendo isso. Mas existem as pessoas que inconscientemente elas controlam situações e acham que estão cuidando,
né? Então, o controle nada mais é que ele vem disfarçado de cuidado, de zelo, mas na verdade ele é algo destrutivo, tá? O zelo, ele visa ali o crescimento, né? Ele tem os seus limites, né? Não é um zelo exagerado, porque o zelo exagerado, ele aprisiona não só quem está à nossa volta, mas a nós mesmos, principalmente a nós mesmos. Quando nós queremos controlar situações e coisas que são incontroláveis, que estão fora da nossa alçada, a gente vai se frustrar, né? Quanto mais, já percebeu, quanto mais a gente tenta controlar as situações, parece que mais elas escorregam pelos nossos dedos. Por quê? Isso eu acredito que é uma lei da vida que Deus deixou, né? Justamente para que nós venhamos entender que nós não temos o controle de circunstâncias e nem de pessoas, mas nós temos sim algo que Deus nos pede, que é o autocontrole, né? Ao invés de controlarmos coisas e pessoas, nós devemos ter o autocontrole. Isso sim é uma virtude, tá? E quando a gente temos o autocontrole, nós estabelecemos alguns limites, né, na nossa vida, e ele se torna saudável, né? Algo saudável. O autocontrole, ele traz saúde mental, né? Ele traz paz para a nossa vida, para o nosso cotidiano, e isso vai se refletindo a quem está ao nosso redor. Nós temos mania de controlar situações, todos nós, tá? Temos uma área ali da nossa vida, pelo menos uma área da nossa vida que nós tentamos controlar e a gente pensa que é zelo, tá? Teve uma área da minha vida que eu, sim, conscientemente, né? Como eu disse, é uma ilusão, o controle ele é uma ilusão. Então eu achava que eu estava zelando, né? Impedindo ali de vir algo que pudesse me prejudicar. E se me prejudicasse, automaticamente prejudicaria minha família. E isso de tentar ali controlar a situação para que o caos não viesse, me desgastou muito mais do que o próprio caos. Então, por que Deus permite que o caos chegue, que o fundo do poço chegue? Para a gente ter essa... É como se fosse um choque de realidade que Deus nos dá, sabe? Pra gente ter a consciência de que nós não controlamos nada. Que tem coisas que nós não conseguimos controlar por mais que nós tentamos. E que ao controlar essas coisas, a gente acaba ficando mais doente do que se nós permitíssemos que as coisas simplesmente seguissem seu curso, sabe? Que... Por exemplo, a gente não controla o tempo, né? Se hoje vai chover, se vai vir temporal, se vai vir um desastre natural, a morte de um ente querido, a gente não consegue controlar isso. E muitas vezes, se nós pudéssemos controlar a morte de um ente querido, nós controlaríamos. Tem coisas que são incontroláveis. E muitas coisas a gente acha que está sob nosso controle e não está. E são as coisas que vão ali, por mais que a gente tenta segurar a rédea, elas vão saindo fora de controle do eixo e a gente vai ficando ali desnorteado na situação e o caos parece que ele vem 1000 vezes pior. As consequências da gente estar segurando, ela é 1000 vezes pior do que o próprio caos. E a gente infelizmente, a gente só se dá conta disso quando a gente está lá no fundo do poço. Infelizmente, por isso que Deus permite, né? Essa tomada de consciência, ela só vem no fundo do poço. E eu costumo dizer que Deus, ele não habita no meio do caos, mas ele está lá esperando por nós. Ele está lá esperando por nós. Assim como o inimigo, né, na hora do caos tenta nos fazer pensar, acreditar que é o fim, que ali está tudo acabado, que foi culpa nossa, ele tenta nos culpar pelas nossas atitudes e por isso que deu tudo errado, ele tenta colocar na nossa cabeça que foi negligência, né, que foi isso, que foi aquilo, que a gente não fez direito, né, que nós não concluímos as estratégias de forma correta,
Então o inimigo trabalha dessa forma, né, nos diminuindo, mas ali Deus também está. Você pode ter certeza que Deus, ele não vai descer até o fundo do poço para te tirar, mas ele estende as mãos dele. E ele espera que você estenda as suas para que ele te tire do poço, porque tem poços que só Deus que pode nos tirar, tá? Tem poços que a gente, de nós mesmos, nós não conseguiríamos sair. Eu tive várias vezes dentro de um mesmo poço, de uma mesma circunstâncias, porque eu não entendia o que Deus queria de mim. Eu não conseguia ter essa tomada de consciência. Por várias vezes eu estive e eu perguntava para Deus o que o Senhor quer de mim, e eu sempre pensava que era o inimigo que estava tentando me paralisar, que estava tentando me parar, e muitas vezes não é o inimigo tentando nos parar, é o próprio Deus, tá? Não é que ele quer nos paralisar, mas muitas vezes Deus, ele quer que a gente tenha uma pausa para olhar para nós mesmos, sabe? E analisar ali, analisar a rota, sabe? A retomada de consciência, para que nós venhamos olhar para nós mesmos, o que nós temos feito de errado, mas às vezes a gente está sempre agindo no automático, Então a gente entra dentro do quarto, no fundo do poço, naquele estado de frustração, e a gente não consegue entender o que está acontecendo, a gente está lá frustrado, mas Deus, ele transforma todo mal em bênção. Então ele não te deixa, né, cair, ele não deixa que o inimigo ali continue colocando aquilo na sua cabeça. Por quê? Porque você toma uma decisão, você precisa reagir. Nesse fundo de poço você precisa reagir. Tem algo que você possa fazer nesse fundo de poço: reagir contra as vozes, tá? Existe a voz, né, do inimigo e existe a voz de Deus, né? No fundo do poço a gente quer desistir da nossa vida, a gente quer desistir de tudo. Deus não quer que a gente desista. Deus quer que a gente entregue, Deus quer que a gente renuncie certas coisas, né? E a renúncia, ela é uma renúncia consciente. Deus, ele quer que nós tenhamos essa tomada de consciência. Muitas vezes a gente demora para ter essa tomada de consciência, e Deus não vai exigir nada da gente sem a gente entender, né? Depois que veio o conhecimento, depois que o ser humano pecou e veio o conhecimento, Deus não quer uma fé cega, sabe? Um sacrifício de tolo, sem propósito. Ele quer que a gente renuncie com consciência, né? Com propósito. E muitas vezes a gente não tem essa tomada de consciência ali no fundo do poço. Por isso que a gente volta várias vezes, a gente sai dali, Deus nos levanta, né? Nos tira do fundo do poço, só que nós volta para as mesmas atitudes, para as mesmas estratégias, né? E às vezes nas nossas orações nós falamos para Deus: Deus, eu entrego a minha vida, né? Direciona a minha vida. E às vezes Deus está falando através das circunstâncias, só que nós não conseguimos compreender, porque nós esperamos que Deus fale ali de forma legível, né? Que usando uma profecia ou até mesmo na palavra, e Deus está ali nos direcionando através das circunstâncias difíceis. E às vezes, muitas vezes, Deus não vai falar de forma legível, porque se ele falasse, nós não obedeceríamos. Se Deus pedisse para você entregar o controle de certa área da sua vida, se Deus simplesmente pedisse, a gente não ia conseguir entregar. A gente pode até entregar por algumas horas, por alguns dias, mas a gente ia tomar de volta. E a gente sempre faz isso. A gente sempre faz isso. Deus, ele sabe disso, por isso que ele espera, ele é paciente. Então ele espera que as nossas consequências ali, o fundo do poço, as consequências de tudo isso, né, dessas mesmas estratégias que a gente usa, né, dessa tomada de controle de novo, né, do nosso controlar, ele permite que isso se estenda na nossa vida até que a gente se canse, até que todas as nossas estratégias sejam frustradas, até que venha o esgotamento físico, mental, né, até que o esgotamento chegue e nós não tenhamos mais nem estratégia e nem força, porque é só ali que a gente vai ter essa tomada de consciência. E quando isso acontece na sua vida, é algo muito maravilhoso. É um rompimento, sabe? O fundo do poço, quando você sai dali com essa tomada de consciência,
é onde você rompeu. E por que que nós evitamos o caos, né? E porque ninguém quer passar por processos difíceis. A gente controla as situações porque elas, né, por medo, porque por causa que aquela situação, né, se vier o caos, vai nos prejudicar. Então nós controlamos pessoas, nós controlamos relacionamentos, às vezes nós temos um ciúme exagerado, né? Nós temos um ciúme exagerado do nosso cônjuge e a gente não consegue controlar isso em nós mesmos, então a gente quer controlar o comportamento do outro. Então isso reflete no comportamento do outro. E a gente ali fica controlando, né, as horas que a pessoa sai, o quanto tempo ela está fora de casa, começa a virar. E esse controle, ele vai nos desgastando e não adianta de nada. É uma ilusão, porque só vai nos desgastar, né, e só vai nos prejudicar, vai prejudicar tanto a nós quanto quem está ali à sua volta, né, vai se sentir aprisionado naquela situação. Nós não conseguimos controlar ninguém, nem as atitudes que as pessoas têm, nem os sentimentos dela por nós, nem as atitudes dela quanto à nossa pessoa, né? Nós não temos esse controle, sabe? Os nossos filhos, nós controlamos ele até uma certa fase. Quando eles né, ali chegam a uma fase de independência, você não vai mais conseguir controlar as atitudes dele. E se vier alguma consequência, infelizmente, se ele tiver alguma consequência das escolhas dele, a gente não queria. Se a gente pudesse, a gente controlava, segurava eles dentro de casa, prendia eles dentro de casa, né? Porque às vezes as escolhas dele a gente sabe que, né, o caminho que ele está seguindo vai gerar escolhas ruins, né? E a mesma coisa, Deus conosco também. Deus, ele quer que a gente entregue o controle da nossa vida, porque muitas vezes a gente pensa que está fazendo certo, sabe? Mas Deus, ele sabe que as nossas atitudes vão levar a um caminho sem volta. Às vezes, que nem fala na palavra do Senhor mesmo, né? Há caminhos que parecem direitos para o homem, né? Mas que no final é a perdição. Então, às vezes a gente pensa que a gente está tendo uma estratégia certa, trilhando um caminho certo, mas Deus, ele vê que aquilo está nos gerando peso, está nos gerando jugo, sabe? Porque o querer controlar situações, gente, só gera peso e jugo na nossa vida, sabe? Deus, ele quer nos libertar. Por isso que eu falei que o caos, a gente só consegue ser liberto quando no caos, porque é só no caos que vem essa tomada de consciência. E enquanto ela não chega, Deus vai permitindo o caos, Deus vai permitindo o fundo do poço até que você compreenda esse recado de Deus. Quando eu tive essa tomada de consciência, eu meio que me revoltei, assim, eu confesso que eu meio que revoltei contra Deus. Eu falei, Deus, por que que o Senhor não disse isso assim, né, de uma forma assim, mais legível, que eu entendesse? Por que que o Senhor me permitiu passar por tantos fundos do poço na mesma área? E é depois que eu fui compreender. Depois que eu fui compreender que a gente só aprende apanhando. Tem certas coisas e tem certas renúncias e entregas, né, que a gente só faz depois de apanhar muito, né? Depois que nós não temos mais, vamos dizer assim, energia, estratégia, nem nada, aí a gente pega e entrega, porque não nos resta mais nada. Não nos resta mais nada, a gente já chegou no fundo do poço, nós não temos mais alternativa. E olha como que Deus é bom, né? Porque assim, Deus, ele não toma controle de ninguém. Ele não toma controle de ninguém. Ele não entra com um processo ali na vida de ninguém sem permissão. Todo processo, ele precisa, né, de uma autorização nossa. Às vezes, uma simples oração que a gente fala, Deus, me liberta. Deus, me guie. Deus, me conduza. Você fez essa oração, você pode... E por que quando a gente faz essa oração, a impressão é de que tudo começa a desandar? É justamente isso, porque parece que Deus, ele vai permitindo que as consequências das nossas atitudes, elas aceleram, sabe? Elas aceleram na nossa vida. Então toda atitude que a gente tiver, que a gente estava agindo,
e achando que era correta, ali começa a gerar consequências, tudo começa a desandar. Então Deus começa o processo de desconstrução daquilo que estava baseado nas nossas estratégias, né, nas nossas crenças, no que a gente acredita. Deus vai desmanchando tudo isso, né, e para começar a reconstruir algo baseado no que Ele tem na nossa vida, né, no propósito real dele, que é nos conduzir, né, de forma que a gente evite consequências, mesmo que inconsciente, porque muitas vezes nossas consequências, elas vêm e a gente não entende o porquê daquelas consequências, porque são atitudes inconscientes que a gente tem, né? São negligências inconscientes. E eu falo que o zelo, ele é uma virtude, e ele é o equilíbrio entre o controle e a negligência. O controle é o zelo exagerado, e a negligência é quando eu não tenho zelo, sabe? Muitas vezes a gente é negligente e a gente pensa assim, bom, eu não controlo ninguém, também não quero que ninguém me controle. E nisso você fica uma pessoa apática, sabe? Não tem personalidade, não tem uma pessoa que não reage a nada, muitas vezes não se importa também com o que o outro faz, não se importa tanto a água, vamos dizer assim, sobe para cima ou para baixo, para você tanto fez, tanto faz. Deus também não quer a gente inerte, né? As circunstâncias, Deus quer que a gente se importe, sim, com o nosso casamento, com quem tá do nosso lado. Deus quer que a gente se importe, né, com as coisas de Deus. Deus não quer que a gente vive numa inércia ali sendo negligente, não se tendo posicionamento em certas situações da nossa vida. E aproveitando aqui esse nicho sobre posicionamentos, existem posicionamentos, limites que nós podemos estar dando, né, tanto a pessoas, tanto a nós mesmos, mas não de forma que aprisione, sabe? Quando limite não tem nada a ver com prisão. Quando eu aprisiono uma pessoa, eu proíbo ela de ter as próprias decisões, as próprias atitudes. Eu fico controlando, eu fico monitorando, eu fico vigiando, mas o limite já não é mais isso. O limite você coloca ali um limite, uma regra, e quando ultrapassada, né, ali tem suas consequências, né? E você não precisa ficar vigiando o tempo todo. Então você coloca essas consequências, vamos dizer ali, esses limites dentro de você mesmo. Você estabelece limites dentro de você mesmo. Olha, até aqui eu vou suportar, até aqui eu vou tolerar. Depois disso eu vou começar a colocar limites, né, em situações, em pessoas. Então tem áreas da nossa vida que a gente precisa colocar limite, sim, né, mas não de uma forma exagerada, porque isso sim é zelo. O limite, ele está dentro do zelo, né, mas o limite, o cuidado, mas quando a gente ultrapassa isso, vira controle, né, e Deus não quer que a gente venha controlar nada, porque isso só vai nos gerar peso e frustração. Tá? Eu vou contar aqui o meu testemunho, tá? Como um exemplo, para que vocês entendam de uma forma assim melhor, né, o que eu tentei passar aqui no vídeo, que eu já mencionei aqui que eu tenho TOC, né, o comportamento obsessivo compulsivo, e essa limitação, ela tem uma dependência ali em ficar limpando, né? Ficar limpando, deixando tudo do jeito dela, deixando as coisas milimetricamente limpas e organizadas. E isso eu me lembro que teve um momento da minha vida que, assim, eu estava abençoando financeiramente, mas eu comecei a ter tantas crises e eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, me liberta desse toque.
E eu me esqueci, eu lembro que eu estava sofrendo muito, eu pensava assim, meu Deus, se isso continuar, não vai dar bom pra mim, sabe? E eu pensava assim dentro de mim, eu não aceitava, que eu falava, Deus, Tu és um Deus poderoso que liberta, né? Que nos livra de todo o jugo, só que eu esperava um milagre, eu esperava que Deus ia retirar aquela enfermidade de mim, que Deus ia retirar essa limitação de mim. Então, às vezes a gente espera um milagre de uma forma e ele vem de outra. E eu esperava que o milagre viesse dessa forma, né? Que numa manhã eu acordasse simplesmente e às vezes as crenças, né, que a gente tem, às vezes as pessoas falam assim, não, você não deve aceitar o toque, você não deve falar que você tem, né, que ele te pertence, que você tem isso, você tem que rejeitar. E olha, irmãos, eu vou falar que eu acho que esse foi o grande erro, porque foi a partir do momento que eu olhei pra mim mesma, sabe, quando eu estava no caos, que eu olhei pra mim mesma, que eu vi o que eu estava fazendo comigo mesma, me sacrificando, sabe, me definhando ao tentar controlar o incontrolável, o inevitável. Eu percebi que era algo maior do que eu. Quando eu olhei para mim mesma e olhei e falei assim, eu sozinha eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir controlar a situação. Eu preciso de Deus para me ajudar. Então foi quando eu tive essa tomada de consciência que eu olhei para mim mesma e falei, eu preciso que Deus me ajude e que Deus me ensine a lidar com isso. Muitas vezes a gente não precisa de não precisa de um milagre. A gente quer, mas às vezes não vai vir da forma que a gente quer, sabe? Às vezes a gente só precisa parar um pouco e olhar para nós mesmos. Então, o fundo do poço é justamente isso, é uma pausa que Deus dá, sabe? É um brecar que Deus dá em nós mesmos para que nós possamos olhar para nós mesmos. E quando eu olhei, quando eu estava lá atrás e falei, Deus me liberta, e eu me esqueci dessa oração. E foi ali que tudo começou. Eu comecei a ficar enferma das minhas pernas, né? Eu fui acometida de uma dor nas pernas que eu não sabia explicar. Eu não sabia explicar aquela dor, não sabia explicar aquela dor. E ela foi se estendendo. E no começo eu só perdi a sensibilidade das pernas, né? E depois eu fui sentindo uma dor muito grande. Ao ficar em pé, eu não aguentava mais ficar em pé. E ficou aquela guerra entre as dores que eu sentia no corpo, e já era Deus tentando me parar, sabe? Tentando me libertar, tentando me fazer pausar, porque eu era acelerada, eu não tinha tempo para nada, sabe? Eu não parava para nada, era sempre tentando ali produzir para que aquilo acalmasse a minha mente, né? Para que aquilo não me afetasse psicologicamente, porque eu pensava que se eu não limpasse, aquilo ia afetar a minha mente, né? Por causa do toque, ia me prejudicar mentalmente. E ali eu ficava naquela guerra entre a minha mente, entre a limitação e entre a outra limitação que eram as dores, e eu comecei a me revoltar. E algumas pessoas chegaram a falar, será que não é Deus para te libertar do toque? E eu me revoltava, porque eu falava assim, mas não tá funcionando. Porque aí que eu me torturava, sabe? Porque eu pensava assim, mas aí se eu não fizer e eu não ver as coisas do jeito que precisa estar para mim estar em paz na minha mente, né? Isso não é libertação, isso é dar com a mão e tirar com a outra. Era assim que eu pensava, né? Eu pensava que não era a forma que Deus estava trabalhando. E era a forma que Deus estava trabalhando em mim, lentamente, né? Deus estava trabalhando. Deus queria que eu fosse ali, que eu fosse soltando devagarzinho, mas eu insistia mesmo, doendo. Quantas vezes eu insisti. Eu chorando, eu não parava. Eu com dor, eu não parava. Mas aí começaram a acontecer outras coisas bem piores, né? Ali Deus começou a mover a circunstância. Foi a minha guerra pior.
além das dores. Então eu ali planejava limpar um ambiente, fazer a faxina em um ambiente. Quando eu fazia, sempre acontecia alguma circunstância e era tudo desfeito. Então assim, era muito sacrifício para eu fazer por causa das dores. E quando desfazia, eu simplesmente me revoltava, chorava e ia lá e fazia tudo de novo. Porque eu pensava, não tem ninguém para fazer e nem que eu tivesse, eu não vou conseguir pagar para ninguém vir fazer aqui, porque eu vou querer fazer isso milimetricamente, do meu jeito e tal. E até hoje é assim, né? Se acontecer algum desastre, eu vou querer limpar. Só que como eu não tinha pausa, como eu nunca pausava, eu nunca parava, eu nunca descansava, então quando acontecia essas circunstâncias, que elas são circunstâncias da vida, né? Elas vão acontecer hora e outra. Então, quando aconteceu, eu já estava tão esgotada que eu me revoltava. Mas aí, o que acontece? Deus começou a trabalhar. Que essas circunstâncias ruins, elas acontecem de vez em quando, né? Um filho derramar um leite, mas elas começaram a acontecer frequentemente. Principalmente quando eu insistia numa faxina, num lugar, fazer faxina, em um ambiente. Eu ensaiava, era uma resistência tanto para começar quanto para concluir. Quando concluía, desfazia, não durava nada. Não durava 2 tempos, já estava tudo desfeito de novo. E esse foi o meu processo. Pensa, você tá tentando continuar a sua vida. E era isso que eu pensava. Eu pensava assim, eu tô simplesmente tentando continuar com a minha vida. E parece que está tudo dando errado, parece que eu tô nadando contra a maré. Mas era ali Deus já tentando me fazer desapegar, né? Me tirar a dependência que eu tinha, sabe? Do controle. Porque se eu controlasse, se eu mantivesse tudo limpo, a minha mente está em paz. Mas ali Deus desfazia, Deus permitia que tudo era desfeito para que Deus começasse a trabalhar em mim no desapego, né? Então Deus permitia que o caos chegasse, quando o caos chegar, eu me dava conta que eu estava no meu maior medo. Então quantas vezes eu estive no meu pior medo, que era o caos, quantas vezes eu estive no meio do caos. E ali eu limpava tudo de novo, irmão, sem mentira nenhuma. No começo começou a desfazer uma vez. Depois foi se estendendo para 2 vezes, eu limpava. Aí desfazia, eu limpava de novo. Aí desfazia, eu limpava de novo. Eu me lembro que uma vez eu estava ali na lavanderia. E estava escapando o cano do tanque. E eu estava tão cansada, eu tinha feito faxina no quarto das crianças. Eu estava muito cansada. E peguei e limpei ali a lavanderia. E de repente a mangueira solta. E nisso, assim, foi um dos últimos momentos do meu processo. Foi quando eu já não estava aguentando mais. E soltou a mangueira e inundou toda a lavanderia. Aí eu fui lá e limpei. Aí quando eu estava acabando, soltou a mangueira de novo, inundou tudo de novo. Eu fui lá e limpei. Aí quando eu estava acabando, ela soltou a mangueira de novo. Aí eu olhei aquela situação, vim pro quarto e deitei no chão, tipo conchinha, e comecei a falar: Deus, eu não vou conseguir, Senhor. Eu não vou conseguir. Eu falei: Deus, me tira dessa situação, por favor, me tira desse processo. Eu falei: Deus, me tira desse processo, me tira dessa situação, eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais, sabe? E ali Deus me deu uma trégua, sabe? Deus parou com aquela circunstância onde eu tentava fazer e desfazia. Mas o que Deus precisou fazer para me retirar do meu ambiente? Sabe, ali eu pensei: poxa, tá acontecendo um milagre. Deus tá fazendo um milagre na minha vida. Deus tá retirando o processo, graças a Deus. Só que dentro de mim eu sabia que se aquilo acontecesse de novo, eu ainda não tinha sido liberta, sabe? E ali as dores nas pernas, elas também já tinham cessado, sabe? Eu já tinha retirado as dores nas pernas. Só que ali eu comecei a querer retomar as minhas limpezas, né? Só que
Quando eu melhorei das pernas, eu quis retomar a limpeza, só que esse processo ele continuou. Quando eu fazia, ele desfazia e eu não compreendia. E até que eu cheguei ao momento que eu comecei a ficar traumatizada, né? Eu falei, eu não quero mais limpar. Eu não quero mais limpar porque eu comecei a me dar conta que estava sendo inútil. E eu comecei a ficar traumatizada. Então, por isso que eu não interpretava como se fosse a permissão de Deus, porque eu falava assim, agora me criou outra prisão, outra ferida, porque agora eu estou traumatizada de tudo que eu vivi e eu não quero mais limpar mais ali. Eu não estava entendendo que já era Deus me fazendo desapegar da limpeza. O que eu achava que era trauma, e só que Deus estava usando para me libertar. O meu próprio trauma, Deus estava usando para me libertar. Então, quando eu ia começar a limpar e começar tudo aquele ciclo de novo, eu comecei a sentir aquela angústia dentro de mim, eu senti aquela angústia dentro de mim. E aí, nesse período, eu fiquei doente, né? Me deu uma infecção de urina e ela passou para os rins e eu teve que colocar um catéter. Nesse catéter, eu precisei ficar 3 meses na casa da minha mãe. E eu tinha passado por uma outra situação, né? E quando eu voltei, eu pensei assim, bom, agora o processo acabou, eu vou continuar aqui na minha vidinha, né? Vou voltar a limpar, vou voltar né, ali vamos dizer assim, retomar o controle da minha vida. Mas quando eu me lembro que quando eu comecei a fazer as minhas coisas, eu comecei a ter um descontrole emocional muito grande, né? Ali eu comecei a ver que eu não estava mais se identificando com aquilo, que aquelas limpezas já não faziam mais parte de mim e que quando eu limpava, eu sentia uma angústia, uma tristeza, e aí conforme aquela angústia ia crescendo dentro de mim, é como se fosse uma pressão mesmo do parto ali, ó, esse velho já não te pertence mais, saia já daí. E eu comecei a sentir uma pressão dentro de mim, que aquilo não me servia mais, não combinava mais comigo. E eu comecei simplesmente a pensar, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais ficar me faxina, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. E eu me lembro que um dia eu fui na beira da bancada para começar a limpar minha cozinha, mas me veio uma angústia tão grande. Eu estava toda animada, mas me veio uma angústia tão grande. E ali eu me dei conta, meu Deus, por que eu não tô sentindo mais prazer em ficar limpando? E aí teve um outro episódio que eu lembro que eu estava limpando a sala e ali, irmãos, a crise de toque parece que piorou. Por quê? Porque eu estava passando por um processo psicológico, né? Ali Deus estava me pressionando para sair do velho, para me libertar, e o toque ele estava tentando resistir. Ele estava tentando resistir, a minha mente estava tentando resistir ao processo. E o toque ficou pior. E até que ele ficou insustentável, eu olhei pro meu filho e todos ali vendo a minha situação, sabe? A minha situação, ela começou a ficar exposta diante do meu marido, diante do meu filho. Eu comecei a atrasar as coisas, eu comecei a ficar tremendo, sabe? Eu tremia, eu não conseguia sair do lugar. E um dia eu falei pro meu filho, meu Deus, filho, eu acho que a mãe vai ter que se internar, porque a mãe não tá bem. E era tudo que o inimigo queria, é tudo que o inimigo quer que a gente pense, que a gente tá ficando louca, que nessa hora parece que a gente vai enlouquecer. Mas aí o meu filho disse, eu falei assim, ai filho, eu acho que Deus não quer que a mãe limpe a casa, porque tá tudo dando errado. Aí ele falou assim, mãe, se a senhora está compreendendo isso, então para, mãe, para. E aí eu peguei e tava ali limpando e falei, ai filho, eu acho que a mãe tá precisando de um tratamento. E eu já tinha ido atrás de tratamentos, né, um psiquiatra, tomar remédio e tal, e nada funcionava. Eu acho que dessa vez a mãe vai ter que se internar, foi o que eu falei. E eu escutei uma voz dentro de mim, do Espírito Santo, aquela voz, sabe, aquela voz mansa, e falou, não fala isso não, não fala isso não. Sabe, eu disse, eu preciso me internar porque a sua mãe não tá bem. E aí aquela voz falou pra mim, não fala isso não. E ao mesmo tempo meu filho falou, mãe. Aí quando eu ouvi a voz,
não fale isso não. Eu disse pro meu filho, eu acho que Deus tá querendo me parar. E ele falou assim, então por que a senhora não para, mãe? Muitas vezes Deus vai usar o que eu falo. Uma criança, seu filho inocente, sabe? Alguém que você menos espera para te dar um choque de realidade. E ele, meu filho, disse, então por que a senhora não para e não obedece, mãe? Às vezes é por isso que a senhora tá sofrendo tanto. E eu vim naquele dia pro meu quarto. E ali Deus começou a ministrar no meu coração. E a partir dali, o que aconteceu? Eu tinha acabado de vir da minha mãe, né? Tinha passado o processo lá com o catéter, depois da infecção no rim, tinha ficado uns 3 meses lá aos cuidados dela, porque eu não podia, né, ficar em pé, que eu sentia muitas dores. E quando eu voltei, eu me deparei com esse cenário, e eu peguei, entendi, comecei a deixar, sabe, a casa meio de lado. Irmãos, foi libertador, foi libertador. Eu sabia que havia o caos, sabia, eu temia o caos, temia. Só que eu falei, seja o que Deus quiser, sabe, seja o que Deus quiser. A partir de agora, seja o que Deus quiser. E eu me lembro que o caos veio. Eu fiquei doente de novo. E deu intoxicação alimentar. E eu vomitava. E eu não conseguia nem parar em pé. E ali o meu marido teve que tomar as rédeas da casa, coisas que eu não deixava. Mesmo eu doente, eu me levantava, mas ali eu falei, eu não vou, eu tô doente e eu vou me dar o luxo de ficar aqui deitada e aos cuidados do meu esposo. Irmãos, o guarda-roupa dos meninos despencou aqui, a gente tinha comprado um guarda-roupa novo e esse montador era pra ter vindo, ele ficou enrolando, ele veio no dia que eu estava doente. E pra mim, que tem um toque, assim, eu quero ficar monitorando as coisas, eu quero manter tudo em ordem. Então ali ele resolve, mandou mensagem, fala que vai vir montar no pleno domingo, no dia que eu estava doente. E a minha vontade era de sair daquela cama e tomar as rédeas da situação, mas eu fiquei ali. Irmãos, foi muito difícil pra mim. Mas eu fiquei ali, eu falei, eu não vou, eu vou ficar aqui porque eu preciso de descanso, eu preciso olhar pra mim mesma, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso ficar aqui, eu preciso desse repouso, eu vou deixar o meu marido tomar as rédeas. Irmãos, eu nem me levantei, sabe? Dava vontade de vir no banheiro, eu vinha no banheiro, rapidinho, nem olhava pra situação. Quando deu hora de tomar banho, eu dei uma passada de olho assim, eu sabia que tava tudo um caos, vamos dizer assim, né? Na minha cabeça tava o caos. Irmãos, aí eu fui tomar banho e pensando comigo mesmo, adiantou eu remar contra a maré? Eu tive tanto medo de que isso acontecesse e que eu segurei tanto que agora aconteceu o que eu temia. A casa está uma bagunça, né? O rapaz veio montar o guarda-roupa, a casa está toda suja, eu tenho que montar as roupas do guarda-roupa e tô aqui. Adiantou tanto esforço? Adiantou eu controlar o incontrolável, o inevitável? Adiantou eu evitar o inevitável? E aí eu me dei conta que o segurar, o controlar me machucou muito mais, me trouxe muito mais consequências do que o próprio caos. Irmãos, quando eu saí do banheiro com essa tomada de consciência, eu comecei a olhar ao meu redor para ver o caos. Irmãos, não estava o caos que eu pensei, não estava. Eu tinha que organizar o guarda-roupa? Tinha, só que meu marido tinha feito a comida das crianças, ele tinha feito meu alimento, me dado meu almoço, ele lavou a louça. Sabe, não estava da maneira que eu queria, não estava, mas também não estava do jeito que eu pensei que ficaria quando eu soltasse as rédeas. Então, por isso que eu falo, o controle, ele é uma ilusão. Você tenta evitar o inevitável, mas o inevitável sempre vai acontecer. Ele está fora da sua alçada, você não vai conseguir controlar tudo, nem todas as circunstâncias. Sabe, controle você mesma. Você tem algo na sua mão, o seu autocontrole. Então ali
eu pude controlar a mim mesma. Quando eu estava deitada, doente, eu pude controlar a mim mesma, a minha vontade de me levantar, mesmo doente, vomitando. Se fosse antes, não tinha doença que me segurava. Não tinha. Deus sabe que a dor nas pernas foi uma das dores mais terríveis que eu tive. Irmãos, eu já passei por várias enfermidades, várias dores na minha vida, mas a dor nas pernas, ela era muito limitante. E eu pensava assim, se eu resistir a essa dor, eu pensava, eu resisto a muita dor. E eu realmente resisti. Até mesmo vomitando, eu ia levantar, eu ia esperar melhorar, eu ia pro hospital, ia voltar, ia retomar a minha vida, mas naquele dia eu me dei ao luxo de ficar ali, deitada. E essa foi a minha renúncia, a minha entrega. E foi a melhor coisa que eu fiz, ali me libertou. Porque ali veio o caos, não da maneira que eu pensei. Veio, mas não acabou com tudo como eu pensei que ia acabar. E depois disso, irmãos, olha, como eu disse, né, eu tô em processo de libertação, mas esses dias o meu marido falou, Joelma, em vista do que você era, você já mudou muito. Porque eu não conseguia ver nada com pó, nada. Irmãos, eu estou tentando obedecer, sabe? Ainda não estou me sentindo à vontade de voltar, né, a limpar nada, porque eu ainda, né, Deus precisa agora me curar, né, ali dos traumas, porque veio os traumas de tanto eu remar, né, contra a correnteza, então veio sim os traumas. Deus, ele não era vontade de Deus que eu me ferisse tanto, mas por causa da minha resistência, né? Mas Deus, eu creio que Deus vai me restaurar nesse trauma. E quando eu retomar a minha vida, eu vou retomar ela com um limite em mim mesma. Às vezes a gente quer pôr limite nas pessoas, nas circunstâncias, mas nós não conseguimos pôr limite em nós mesmos. Amém? Então eu quero deixar esse exemplo, né, que é o meu testemunho. Ficou um vídeo bem longo, mas eu espero de verdade que de alguma forma você tenha aprendido, né, pegado aí algumas chaves, né, que você não precisa apanhar tanto quanto eu no seu processo, que você tenha essa tomada de consciência o mais rápido possível para evitar, sabe, certas dores e certas feridas. E se a gente ficar atento à voz de Deus, né, à circunstância, o que Ele quer nos dizer através das circunstâncias, nós evitamos muitas consequências. Então, o meu processo, ele foi muito árduo por isso, porque aquilo que eu achava que era resistência era teimosia. E que fique de alerta, né, para nós, que nós não temos o controle do que acontece ao nosso redor. Mas Deus, que é o pintor, que é o autor, Ele que é o criador de todas as coisas, o controle está nas mãos dele, né? E ele que desenhou a nossa história, e o nosso papel é só contribuir, né? Ali, como eu falei, com os nossos posicionamentos, obedecendo os direcionamentos dele, ouvindo a voz dele na circunstância, né? Entendendo a sua vontade, né? Os seus caminhos para nós, para que nós venhamos contribuir com essa jornada, com a história que ele escreveu para nossa vida. Amém? Para que nós possamos, né? Nos livrar dos pesos do jugo que muitas vezes nós carregamos, né, por tentar controlar tudo e a todos. Amém? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.